tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. É um mistério, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E às vezes, nem nossa é. Mas sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então, muito menos. Nascemos de um sonho, de um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou a jornalista Renata Appel e está no ar o programa Consumidor RS, Informação, Educação, Comunicação e Direitos do Consumidor. O Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Este é o plano. Estamos sintonizados no canal BA 20520 da Claro Net TV Porto Alegre, com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, estamos sintonizados no canal 26526 e também em tempo real para o mundo todo no portal do canal BA na internet. Nosso abraço
a todos os que nos prestigiam com a sua audiência. Veja nesta edição: segmento de ônibus e caminhões dá sinais de retomada no Rio Grande do Sul. Dados de janeiro a julho mostram criação de empregos e atividade aquecida, com produção de carrocerias e implementos. Vice-presidente do Sincodiv, Fenabrave RS e presidente do SETSERGS, Sérgio Gabardo, comenta a importância do setor de pesados para o RS e o Brasil, o futuro do transporte e o perfil dos modelos de caminhões comercializados para atender a demanda. O Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Panvel, bem você, você bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Rodóio, a escolha é sua. Escolha Rodóio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. Nosso entrevistado no programa de hoje é Sérgio Gabardo, vice-presidente do Sincodiv, Fenabrave RS e presidente do SETSERGS, o Sindicato das Empresas de Transportes, de Carga e Logística no estado do RS. O mercado de veículos pesados no RS no Brasil está aquecido. O que vem por aí de novidades nesse importante setor fundamental para o crescimento de nossa economia e o agronegócio? Veja a seguir com o especialista. E a nossa entrevista de hoje é com o vice-presidente do Sincodiv Fenabrave RS, o Sérgio Gabardo, que também é presidente do SETSERGS, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do estado aqui do Rio Grande do Sul. E será uma oportunidade incrível para a gente avaliar aí o setor de pesados, não só pela ótica do cliente, mas também pelo olhar de quem está do lado de cá do balcão. Olá, presidente. É um prazer conversar com o senhor. Eu queria saber, em princípio, qual a importância desse setor de pesados aqui para o Rio Grande do Sul e para o Brasil? Em primeiro lugar, quando o setor de transporte, quando o setor de caminhões de veículos comerciais, ele começa a aquecer, o mercado todo ele vai aquecer. Se ele começa a esfriar, o mercado vai esfriar. Então, o mercado hoje está muito aquecido. Nós estamos trabalhando com 100% hoje da nossa capacidade. E as demais transportadoras também estão trabalhando com capacidade máxima. Essa questão do modal rodoviário, que é tão significativo no transporte da economia, como é que o senhor avalia o futuro do transporte e o perfil dos modelos de caminhões que são comercializados para atender essa demanda? Bem, hoje as empresas de transporte, elas são obrigadas a se modernizar, uma pela sustentabilidade e outra pela economia, e também pela obrigação, poderíamos dizer, das solicitações do nosso embarcador, porque nós precisamos ter um caminhão com sustentabilidade, que não polua e que seja econômico, principalmente com o preço dos combustíveis, e esses futuros caminhões e já os atuais, eles são obrigados a ter uma telemetria. A gente não sabe como o nosso condutor está conduzindo o caminhão lá no Peru, no Chile, no Maranhão e tal, mas ele é obrigado a dirigir conforme a orientação da montadora e de nós transportadores. E no setor de automóveis, há uma tendência que a venda fique nas mãos de grandes grupos. No setor de pesados, acontece o mesmo? Acontece também, mas aí já ele é monitorado diferente. As montadoras intervêm em cima disso, mas para nós transportadores, às vezes até é bom quando que temos mais que uma casa, ou seja, até estar num grupo, pois às vezes nós temos um caminhão que pode ser atendido em Santa Catarina ou lá na Bahia,
dentro da mesma casa, ou seja, resolver o mesmo problema. Embora que esses caminhões novos, eles normalmente não apresentam problemas. Eles têm... O problema é solucionado antes dele acontecer. O caminhão ele está extremamente moderno e ele diz assim, olha, daqui a 2 dias eu vou ter uma dor de barriga. Ele já dá sinais de que algo vai acontecer que precisa de uma manutenção. Exatamente. Então, digamos assim, a gente já sente, tanto que hoje o caminhão ele dirige sozinho, ele não é guiado sozinho, mas ele reconhece a estrada. Quando ele passou máximo 2 vezes, ele sabe quando ele tem que trocar a marcha, quando tem que frear, como é que ele desce, como é que ele sobe. Então hoje são tecnologias embarcadas e são cada vez mais constantes no nosso dia a dia. Nós estamos habituados a aprender com o caminhão e não nós querer ensinar. Nós estamos aprendendo com a máquina essa, como é que se faz melhor com menor custo. E é uma tecnologia toda voltada para quem vai passar diversas horas ali dirigindo. Realmente tem o conforto que não se tinha uns anos atrás. Não, um caminhão hoje ele é mais confortável que qualquer automóvel. Ele tem bolsa para o chassi, ele tem bolsa para a cabine, ele tem dois tipos de ar-condicionado, ele pode ter 2 geladeiras dentro se alguém viaja com 2 motoristas, ele tem tudo dentro, ele não precisa frear, ele não precisa acelerar, ele faz tudo sozinho. A gente pode entender que ele vem com um cachorro dentro de fábrica, porque se o motorista faz alguma coisa, ele faz rau, né? Então o motorista ele tem simplesmente que manobrar o caminhão, que logo ele não vai precisar nem fazer isso. Ele vai ficar como um convidado para participar da viagem. E sem contar nos itens de segurança também, que eu acho que é um diferencial para o motorista, sem sombra de dúvida. Sim, além da segurança, o conforto e a tranquilidade, né, que ele tem de viajar. Então, digamos, hoje o caminhão já vem com airbag, já vem com os ar-condicionados que são totalmente automáticos, a gente nem ouve um som ambiental, ele tem tudo dentro da cabine. Hoje, o motorista atual, ele é um motorista, muitos deles já com faculdade, motoristas que pensam, né, sabe? Não é aquele motorista como eu fui, que tinha uma antena alta, um lencinho vermelho e abria a ventarola para pegar o ar-condicionado. Hoje ele é um motorista que anda de camisa de uniforme, né? Mas se não for de uniforme, ele anda até com a camisa branca como um executivo. Ele não está mais conduzindo um caminhão, ele está conduzindo um equipamento que ele tem tudo dentro. Ele aperta o botão, ele fala com a montadora de dentro do caminhão. Ele aperta o botãozinho e fala com a montadora, estou achando que tem um probleminha. Eles podem corrigir o caminhão online, certo? Então, de alguns problemas que possa ter. Impressionante. Essa tecnologia veio a agregar, mas também trouxe alguns fatores aí, como a questão do preço do diesel, presidente. Pedágio, malha rodoviária precária, que desde a tua época, acredito que esse é um fator aí que não se modificou muito, a questão da malha rodoviária. E o seguro também, que onera muito esse setor. Qual é a sua avaliação diante desses tópicos? A gente sempre, quando que a gente fala, principalmente para o leigo, a gente fala no diesel. No óleo diesel. Não. Esqueçam. Nós temos um problema hoje, o custo do transporte. É preparar as pessoas, né, para cuidar de tudo isso. É um seguro, é o pneu, é o preço do caminhão, é o preço da revisão, é o preço do IPVA. Né? Então é uma sequência de vários fatores que amanhã depois o governo vai ter que sentar como ele vai reduzir o custo do transporte. Não é só o negócio do diesel. O diesel é um dos fatores. A gente tem a impressão porque eu tenho que abastecer hoje, porque eu tenho que abastecer amanhã. Sim, até isso a gente entende. Mas o seguro, ele é feito para a gente por 365 dias, né, 24 horas. Mas a gente usa o caminhão
7, 8 horas por dia. A gente usa 20 dias o caminhão, porque o motorista tem que ter a jornada de 6 dias, que é a lei que permite. Então nós pagamos o seguro 3 vezes mais caro. Nós pagamos IPVA para rodar 24 horas do dia, 30 dias, vezes um ano, mas nós rodamos 10, 11 horas com o caminhão. Então, existem vários custos, custo de pedágio, o lugar onde é que nós não conseguimos parar. Melhorou bastante? Melhorou, mas a tecnologia, aquilo que está vindo agora, com as mudanças, nós estamos longe. E vai vir muitas mudanças, tanto no automóvel como no caminhão. Agora, mês que vem, vai ser lançado, este mês, já o caminhão pesado elétrico, já tem o caminhão a hidrogênio, já tem o caminhão a gás, né, certo? E o Euro 6, ele vai trazer um caminhão que se prevê de 8 a 10% mais econômico. Então, é mais um motivo para o mercado estar aquecido, que nós somos obrigados a trocar o nosso equipamento. Essa questão que o senhor comentou da segurança, é importante a gente também tocar nesse assunto, porque não só do lado de cá, o senhor também já foi motorista e sabe que desde aquela década lá de 80, 70, os motoristas se preocupavam com essa questão de ter um lugar para parar, uma refeição adequada. Existe ainda essa preocupação muito grande. Nós somos a única empresa no Rio Grande do Sul com a certificação 39001, que é segurança viária. E nós, no CETSERGS, implantamos agora para todos os transportadores que querem participar da segurança viária e se certificar com a ISO 39001. Ou seja, é pauta esse assunto, é importante a gente falar sobre isso e também falar sobre esse tempo de vida útil desses caminhões que estão circulando aqui no Rio Grande do Sul. São caminhões muito velhos, presidente? Uma parte sim, mas o que a gente fala um pouquinho em segurança viária é que as pessoas não contam, enquanto não acontece com elas, a perda de uma vida, as consequências de um acidente, de uma explosão, como aconteceu aqui em Lajeado, um caminhão em cima da ponte lá, que ficou meses parado, mas o pior é a consequência das pessoas, das vítimas, das pessoas que ficam deficientes, né? Certo? Aquela carga não vai chegar no destino, a explicação que a gente tem que dar, às vezes o próprio automóvel. Então isso é uma conscientização. Hoje o motorista chega na empresa, é verificado para ele a glicose, a pressão dele, ele é obrigado a participar da academia e tal, porque o motorista, quando ele vai viajar, ele é obrigado a estar bem, ele precisa estar bem. Isso nós deveríamos fazer também com o usuário do automóvel, porque o motorista do automóvel, né, ele às vezes não se prepara para fazer a viagem. Ele diz, vou até ali na praia, mas ele vai ali, ele não está preparado para olhar se o pneu dele está calibrado, se ele está bem, se ele realmente não bebeu nada, se ele não vai brigar com a esposa ou com a namorada no caminho, né? Ele tem que fazer um preparo, porque o acidente não marca onde vai acontecer. Ele não está escrito, olha, daqui a tantos quilômetros, daqui a tantos minutos. Então nós temos que conscientizar o nosso motorista para que ele esteja muito bem, pensando nele, na família e nas outras pessoas. Isso é muito importante. Quanto aos caminhões mais novos, vai ser uma realidade, principalmente para as viagens médias e longas. E pensando nessa questão da defasagem do frete, qual a perspectiva a curto prazo de uma renovação da frota? Bem, a renovação ela vai ter que ser automática, como eu falei, por causa do custo que o caminhão mais novo ele vai ser mais econômico. A outra, o embarcador hoje consciente, ele já exige que a empresa seja uma empresa sustentável, com uma ISO 14000, com um carbono zero, né, certo? Ele já exige. Então, o embarcador ser uma empresa séria, no mercado, ela sabe que ela vai ter que agregar um custo, porque isso ela é consciente que ela tem que ter uma empresa
que realmente não dê problema para ela e que ela seja uma empresa extremamente sustentável. Mas quando a gente fala em sustentabilidade, é nós se preocupar desde o nosso colaborador até o nosso cliente, pessoas que a gente não conhece. É um trabalho todo em conjunto. Então, o embarcador que é consciente, ele aceita a conversar, a negociar os valores de frete, porque ninguém quer que um transportador pague do bolso dele para poder transportar. Então, é a questão de um diálogo que tem em ver o que uma empresa oferece, né, certo? E o que o embarcador se propõe a pagar, a acertar. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar sobre o transporte coletivo, ônibus. Como está esse setor? Já voltamos. Saúde? Saúde é importante para todo mundo. Inclusive para o mundo. Ninguém consegue ser bem saudável se viver num planeta doente. Desde 1967, nosso jeito de fazer negócios é respeitar a vida em todas as dimensões. Adotar valores e práticas que impactem positivamente nossa gente, nossos parceiros, nossos clientes e nossa casa. Sempre guiados pelo compromisso de sermos hoje mais sustentáveis do que ontem e menos do que amanhã. Saúde, bem-estar. Para nós, cuidar de todos é cuidar de cada um. Todos Bem, a plataforma de sustentabilidade do Grupo Dimed. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre.
Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. De volta, Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Com as questões de preço do diesel, pedágio, malha rodoviária precária, seguro onerando o setor, qual a avaliação do setor de transportes nos dias de hoje e quais os maiores entraves? Qual a média de idade da frota circulante de caminhões no Rio Grande do Sul e no Brasil? Pensando na defasagem do frete, qual a perspectiva em curto prazo de uma renovação de frota? Essas e outras questões foram respondidas por nosso entrevistado, Sérgio Gabardo, vice-presidente do Sincodiv Fenabrave RS e presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no estado do RS. Sete Sergues. De volta ao Consumidor RS com a nossa entrevista de hoje. Nosso presidente, a gente falando de transportes. Presidente, no intervalo aqui a gente comentava que eu pesquisei um pouco, sou curiosa, sobre a questão aí do seu currículo, que é maravilhoso. Eu até falei, né? O senhor foi motorista e lidou com a diversidade da época ali dos anos 70, 80, que a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. E realmente essa questão da estrutura e logística, hoje, nem se compara ao que era na sua época. Conta um pouquinho para a gente da tua experiência. Não, eu sou e sempre fui um agricultor, né? Até 2000, né? Comprei o primeiro caminhão cavalo, trator, em 93, mas foi sorte, tudo sorte. Mas eu acho que enfrentei a maior adversidade do mundo, né? Que foi o assassinato do meu filho, que esse mês vai fazer 17 anos. Meu filho estava se formando em Direito, falava 5 línguas. E aí a importância da palavra família, eu respeito a família. Minha esposa, com 3 faculdades, largou tudo e disse: eu vou engravidar com 45 anos, eu com 50 eu fui pai, né? E ela com 45. Hoje nós temos um filho de 15 anos que foi escolhido um dos melhores do colégio Pan América, né? Certo? Então, Deus é maravilhoso, eu tenho muito para agradecer, que Deus me emprestou um filho por 20 anos, 2 meses e 20 dias, e a gente aprende aí a encontrar o sentido de Deus existir, da família existir, e de perceber quem são as pessoas que realmente estão próximas da gente quando acontece isso. Tá aí para a gente refletir realmente de sentimentos e o que faz o diferencial na nossa vida. Esse alicerce, sem sombra de dúvida, te fortaleceu, fez com que o senhor presidente representasse essa classe de uma maneira diferente. E concordo contigo, acho que família é tudo. Quando a gente não tem nada, família é tudo. Vamos voltar a essa questão, então, falando do governo, né? O governo está preparando um benefício para esse setor que depende muito dessas linhas de crédito, taxas, que estão sendo subsidiadas com a questão da logística também. A gente sabe que vai ser um ano de grande empreitada, presidente. Olha, eu acho assim, a gente não tem que esperar nada de nenhum governo. A solução está dentro de cada empresa, de cada pessoa que administra, porque o governo, eu entendo que ele não vai dar nada nem para mim, nem para ninguém. Eu pessoalmente acho contra esse dinheiro que está sendo dado para as pessoas. Eu acho que as pessoas têm que ter oportunidades de trabalho, oportunidade de se formar em algum curso de especialização. Eu acho que o governo tem que dar saúde, tem que dar educação, tem que dar segurança, né? Mas eu acho que não tem que dar, tem que fornecer, talvez a palavra certa, não sei. Né? Então, digamos assim, eu acho que esse negócio que o governo está querendo fazer
é bom. Ele vai atingir quem? O autônomo, aquele que tem um caminhão. Aquele que tem um caminhão, 2 caminhões, ele não tem mais um lugar, é muito difícil ele constituir uma empresa frente a essas grandes empresas de logística que elas vêm e abraçam tudo, né, certo? Então, ela vai atingir alguma classe, empresas grandes, nem médias, mas eu acho que vai atingir um pouquinho e vai colaborar com o autônomo, né? Eu acho que nós precisamos pensar que cada dia que passa, todo o dever de cada cidadão, não só do caminhoneiro, nem do transportador, é que nós precisamos, de todas as formas, pensar no planeta, que nós temos que pensar em sustentabilidade. Então, esses caminhões mais novos, eles poluem cada vez menos, até alguns para o ano que vem prometem que não vão poluir nada, né? Então, eu acho que essa renovação pode acontecer. Até agora, nunca aconteceu. Vamos esperar que o governo possa realmente criar um plano que atinge do pequeno ao grande transportador para esta mudança, quando que a empresa ou esse pequeno transportador se propõe à mudança. Sem mudança, eu acho que não deve fazer nada. Tá aí esse pensamento também no todo, no coletivo, nessa questão ecológica, é muito importante. A gente está em época aí de eleições, complicado se posicionar, mas o presidente se mostra firme nesses pensamentos. É importante a gente poder ter esse viés um pouco mais aprofundado e saber que a gente é parte de uma sociedade e que tem que fazer algo diferente. Nós somos... Hoje, às vezes, não é mais querer. A gente é obrigado a aceitar, acatar e mudar. As pessoas que não conseguem mudar, elas não conseguem ver o que é amanhã. O embarcador não vai mais conversar com elas, as montadoras não vão conversar, porque eles querem cada vez mais que nós sejamos exemplo. E o exemplo tem que partir dentro do eu, né? E não dentro do nós. Eu tenho que mudar. Se eu faço a minha parte, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar a empresa. Do contrário, eu não vou conseguir mudar a empresa e nem nada. Impressionante, a gente fazendo aí um momento de reflexão também, né? E, claro, falando sobre essas novidades do setor, entendendo um pouco melhor. Eu digo assim, como leiga, a gente pensando na questão ecológica, como é que seria esse carregamento desses caminhões? A gente já sabe que existe uma legislação específica que o motorista ele não pode mais ficar dirigindo tantas horas. Conta um pouco para a gente, presidente, como é que seria? Bem, em primeiro lugar, essa tecnologia ela vai começar este mês ser mostrada aos transportadores. Já existe o ônibus elétrico, mas o que acontece? O motorista hoje ele tem uma legislação que ele não pode dirigir mais que 11 horas. Então, ele vai ficar mais 13 horas parado. Então, ele pode botar o caminhão para carregar e deu. Então, hoje ainda pega muito custo, a tecnologia ainda não está desenvolvida, novas baterias estão sendo criadas, vai ter outras novas baterias, né, que com mais duração, com carregar mais rápido, inclusive é a mudança que vai acontecer do automóvel. Né? Eu, um pouco antes, na pandemia, fui para Portugal, por exemplo, e só se via carro diesel. Agora somente carro elétrico. Hoje, como nós transportamos, a gente já vê o carro plug, o carro híbrido e o carro elétrico, né, certo? E as pessoas já estão partindo para esse carro. Mas as pessoas também têm que saber mudar, porque senão nós não vamos ter energia. Aí a pergunta assim, você comprou o carro elétrico? Sim, tá, é bacana sim. E você está com energia solar na sua casa? Você vai carregar aonde a sua bateria do carro, né? Então não pode esperar pelo outro. A solução sempre está dentro da gente e não com as outras pessoas que estão perto da gente. Tá aí falando também dessa questão mais motivadora sua. A gente sabe que esse setor ele abriu 3.458 vagas com carteira assinada de janeiro a julho. É uma ótima notícia para a gente, presidente.
Sim, hoje todo motorista que ele tem capacidade e que ele quer trabalhar, ele está empregado, não só o motorista. Mas eu diria assim, hoje há uma falta de mão de obra de pessoas que queiram trabalhar, seja no setor de logística, seja de transporte, em outros setores também. As montadoras, inclusive tem notícia hoje de montadora, de aumento de produção de veículos, né? Então, todas as pessoas que estão querendo trabalhar estão empregadas atualmente. Só reforçando que esses dados que eu trago aí, eles são do novo CAGED, tá? Do Ministério do Trabalho e da Previdência. É uma classe que tem um respaldo ainda, digamos assim, que pequeno, na sua opinião, ou não? Eles já estão mais abarcados por leis? Não, hoje mudou bastante. Eu acho que tanto o transportador como as pessoas, elas discutem o que é a realidade e o que pode ser feito. Então, digamos assim, há um diálogo. Hoje nós não podemos sujeitar uma pessoa e a pessoa também não quer se sujeitar. Eu acho que passou aquele tempo lá. Hoje a gente exige o respeito, o trabalho certo, e essas pessoas também nos dão o trabalho correto da maneira que elas conseguem fazer. Esse setor de carrocerias e caminhões, ele corresponde a essa atividade que realmente se aquece e que não era muito falada há uns anos atrás. E a gente sabe que é uma categoria que trabalha bastante. Nunca foi sorte, sempre foi trabalho. As fábricas de equipamento, eles têm hoje tudo programado, digamos, para esse ano já não se consegue mais um semi-reboque, e principalmente o semi-reboque, esses equipamentos estão todos eles se modernizando. Como que tem a feira de Hannover esse mês, é só sobre mudanças melhores. Falando agora sobre o setor de ônibus, a gente sabe que esse setor também cresceu praticamente 30%. A questão da frota também está sendo muito modernizada, presidente. Olha, eu entendo que não. Eu entendo que os ônibus precisam mudar bastante. Por quê? Porque hoje nós temos uma população diferente, que tem o Uber, que tem o táxi, que tem o trem, né, certo? Eu acredito que esses ônibus devem ser uns ônibus já a gás ou elétrico. Eu acho que poderia ser ônibus principalmente no horário que não seja no horário de pique, que sejam veículos menores, mais rápidos, mais confortáveis. Hoje ainda as empresas de ônibus têm muitas dificuldades para mudar, e elas devem se adaptar ao novo sistema de transporte. Hoje, que o nosso é muito antigo, com um custo muito elevado, muitas pessoas não pagam, outras pagam. Então é uma situação que tem que ter uma união entre o transporte e o trem. Tem que ser mudado, tem que ser estudada uma nova estrutura com novos veículos, ônibus, né, outros ônibus diferentes e com sustentabilidade. Hoje não se ouve as empresas investir nem em gás, nem em elétrico, nada. E eu acho que nós estamos poluindo muito, aonde tem uma concentração muito de pessoas. Presidente, essa questão do ônibus não seria também por falta de componentes, esses itens que às vezes faltam no ônibus que a gente não tem para suprir? Bem, em primeiro lugar, existe uma coisa. Nós não tivemos problema nenhum por falta de caminhão, né? Nós tivemos caminhões à vontade. Por quê? Porque nós programamos. Nós não tivemos problema de pneu, nós não temos problema de motorista, mas a gente tem que se programar. As montadoras, elas não vivem de sonho, elas vivem de uma realidade. Então, se você programa o problema de falta dos componentes, é problema da montadora. A montadora vendeu para a gente, então ela vai entregar. Então, ela não troca o certo pelo duvidoso, né? Então, ela vendeu 50 caminhões, ela vai entregar os 50 caminhões. Ela vai ter dificuldade? Sim, mas nós também temos dificuldade dentro das nossas empresas.
Todo mundo tem dificuldade. Agora, esse é um problema que eles que têm uma montadora, eles têm que entregar o caminhão para nós. Então, quem fez programação está recebendo certinho, não tem problema nenhum. E nas montadoras que nós prestamos serviço, eu não vi tanto problema, eu vi dificuldades sim. Mas as dificuldades a gente vence com muito trabalho, com muito esforço, com muito diálogo entre todas as partes. Quando que nós temos uma dificuldade dentro da nossa empresa, dentro do nosso grupo, o que a gente faz? A gente toma um chimarrão junto, conversa, joga uma conversa fora, e às vezes a solução vem de um simples colaborador ou de pessoas que a gente menos espera, a gente tem a solução que a gente talvez não consegue ver. Não adianta você querer viver uma realidade que não existe, você tem que viver uma realidade que é hoje, que existe. Uma questão de planejamento e saber lidar com o que se tem. Isso, inclusive, em relação à mão de obra também, presidente. Sim, hoje o nosso colaborador, ele é exigente no horário, ele é exigente no pagamento, ele é exigente no uniforme, ele é exigente no caminhão, nós somos exigentes com ele, ou seja, nós estamos trocando figurinha, nós precisamos aprender e, ao mesmo tempo, respeitar o nosso colaborador e que ele respeite também as normas da empresa. Quando que a gente consegue fazer isso e ter o diálogo, a gente vence todos os obstáculos. Por quê? Porque o diálogo está acima de qualquer problema. O problema não existe em empresas e pessoas que têm o diálogo, que elas possam conversar, elas têm solução. Presidente, quais são as marcas, as melhores marcas da atualidade aí dos veículos pesados e por que elas fazem esse diferencial aí na vida do nosso caminhoneiro e para nós, né, indiretamente também e diretamente? Em primeiro lugar, a gente, quando fala de marcas, fala de resultado. E o resultado, ele se dá, assim, todas as marcas existentes hoje, fabricadas aqui no Brasil, elas são de excelente qualidade, mas sempre tem um melhor. Por que o melhor? Em primeiro lugar, é a satisfação do nosso colaborador. Ele está contente, ele está feliz da vida trabalhar com aquela marca. 2, o resultado. Mas o que é importante de tudo isso? Eu estou conversando. Não, é que essas marcas, como a Scania e a Volvo, elas vêm com uma telemetria embarcada, aonde que há um controle de tudo o que é feito com esse caminhão, o que esse motorista fez, como ele conduziu e, além do mais, uma durabilidade. Então, elas estão por trás, digamos, de um contrato de manutenção, um diálogo com a montadora e o custo do quilômetro rodado e aonde que o caminhão não para. Você imagina que, às vezes, um caminhão, por parar 1 hora durante a semana, ele não vai mais descarregar numa sexta-feira à tarde, vai ficar para segunda-feira, aí para ele voltar, o motorista fica fora. Então, digamos assim, são todos custos em produção. E depois de tudo isso também, como eu falei primeiro, né, o caminhão da manhã ele é mais econômico. Mas para quem eu vou vender esse caminhão? Tem umas marcas que só vendem para Gerdau, porque a Gerdau vai lá, bota no fogo e desmancha, né? Queima, né? Então, nós precisamos saber que nós vamos conseguir vender muito bem no mercado esse caminhão com uma quilometragem, um caminhão usado. Então, a importância hoje de marcas realmente que se preocupam com a gente e com o meio ambiente. Que foi algo que a gente frisou aqui diversas vezes ao longo da entrevista. Essa coletividade, essa preocupação com o meio ambiente, que a gente sabe que mais do que nunca se fala sobre isso e realmente há uns anos atrás a gente não tinha essa preocupação tão latente como agora, presidente. Importante também conscientizar as pessoas desse dever fundamental nosso. Sim, o que acontece é o seguinte, hoje nós precisamos estar atentos, pensando não no amanhã, mas no que vai acontecer nos outros dias, bem adiante de um ano que vem, outro, porque hoje em todas BID, em todas participação de transporte, aí eles falam, o que você está fazendo para a sustentabilidade? E quando fala isso, não é só ser uma empresa sustentável, é o que a empresa está fazendo pelo social, né? E quando que faz o trabalho pelo social, né, é um trabalho
é de ver não só aquele colaborador direto, mas pessoas que estão perto da gente, como elas estão. Isso é muito importante para que a empresa se sinta bem, não que ela se sinta doente. Porque quando ela vê que toda a cadeia ligada à empresa ela está bem, nós vamos saber que nós vamos estar bem. O nosso cliente vai estar bem. O nosso motorista, o nosso colaborador é um cartão postal da empresa. Então, o fato desde a secretária, do motorista, chegar e dizer bom dia, boa tarde, como é que vai e tal, né? Olha, eu gosto de trabalhar nessa empresa e tal, né? Certo? Então, mostra o quanto essa empresa ela está bem. Isso é muito importante. Falando um pouquinho também do nosso setor de agronegócios, extremamente pujante, presidente, e a Setsergues, como se posiciona e como está sendo conduzida em vista de toda essa questão aí da venda dos implementos agrícolas, que também está muito em alta. Nós fizemos a Transposul, que a gente botou assim a retomada, a gente percebeu, porque a gente percebe do aquecimento do caminhão. Então, o agro, ele vai representar em nosso país, ele vai ter que crescer o ano que vem 40% no meio agrícola. E nós temos assim os maiores países do mundo que produzem alimento, é o Brasil, Estados Unidos, Argentina, Ucrânia e Rússia. E essas duas estão com guerra, ou três praticamente, né? Então, acho que vai ter um aquecimento ainda maior no agro. E quanto a Setsergues, está muito bem, nós conseguimos via Volkswagen e a Transrio, que é uma concessionária da Volkswagen aqui na Grande Porto Alegre, um caminhão 0 quilômetro, doamos para o Banco de Alimentos, que estava precisando. O último caminhão que ela teve era um caminhão ano 71, né? Então agora tem um caminhão moderno. Nós doamos para o NAS também uma Duster, né, que é a ação social do Setsergues. Ou seja, nós precisamos fazer algo ao nosso semelhante. Às vezes não é só dar, às vezes é o diálogo, é a orientação. Minha esposa, ela cuida a Liga do Câncer de Canoas, voluntária, ela é psicóloga, né? Então nós precisamos estar no meio de ver uma sociedade um pouco melhor e fazer algo pela sociedade, porque ela está precisando, ela está muito carente da nossa sociedade. A gente falou dessa questão da ecologia, mas também a função social é muito importante, presidente. A gente nota assim que por todo esse seu histórico voltado para a família, para as pessoas, o quanto isso faz a diferença no dia a dia na vida dos funcionários. Sim, porque é aquilo que a gente fala. Hoje, uma mulher, ela tem um câncer da mama, né? Onde é que ela vai se tratar, quando ela vai poder se tratar e como ela vai se tratar. Então, digamos assim, a Liga do Câncer, ela é muito importante porque ela atende pessoas que não têm condições de pagar, de ter um médico, de ter um plano de saúde, né? Então, o social, ele é muito importante porque a gente, às vezes, não é só dar, mas é simplesmente participar com diálogo, com conversa, bater um papo com as pessoas. Às vezes, as pessoas já melhoram simplesmente por uma psicóloga, por um médico, por qualquer uma pessoa, nós da sociedade, falar com uma pessoa necessitada. E falando nisso, esse mês aqui, é um mês, inclusive, nós temos várias campanhas, né, do Setembro Amarelo. Nós temos inclusive caminhões pintados com Setembro Amarelo, depois vem Outubro Rosa, Novembro Azul, né, que nós fizemos essas campanhas. Importante a gente falar desse mês, a gente está o Brasil todo mobilizado no Setembro Amarelo. Presidente, para mim é uma honra muito grande a gente poder ter tido esse bate-papo e agregar conhecimento, que é sempre muito importante. Eu te desejo muito sucesso, que o senhor possa levar esse pensamento aí para muitos e muitos colaboradores. Olha, eu acho assim, eu não sou um professor, eu sou um agricultor, sou um motorista que de alguma forma deu certo, né?
e que se esforçou, né, e que conseguiu, não sei se a câmera consegue pegar, né? Esse está no meu Instagram hoje, tá? Então eu acho que sou um agricultor, eu sou um agricultor, sou um motorista que deu certo, né? Que luta a cada dia por uma sociedade mais justa, melhor, porque eu viajei muitos anos de caminhão, eu sou ainda um agricultor e sei o que é sentar do outro lado e passar o que as outras pessoas passam. Eu acho que a gente tem que conviver. Eu acho que eu só vou saber o que é um jornalista na hora que ele vai fazer uma reportagem, que ele consegue isso e tal. Senão de fora só pode ser crítico. Agora, quando você vive, você aprende. Você diz assim, tu tem que aprender. Tu é obrigado a aprender. Aí é um pouquinho diferente. Mas eu tenho muito para agradecer a Deus, a família que eu tenho. Deus é muito, muito bom com a gente e tal. E acho que com muito esforço e dormir bem tarde, acordar bem cedo, 99% dos problemas se resolvem. Dá certo, né, presidente? E fé. Dá certo. Mas tem uma coisa assim, eu não consigo ver ninguém sem suor chegar lá. Tá aí com essa mensagem linda, eu me despeço. Fernanda Appel, para o Consumidor RS. O Arida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha, para fazer esse passeio. Segura, rápida e tem a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 51-3327-9001, é o nosso telefone WhatsApp, ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp, ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas e vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. Restaurante Sesc. Refeições caseiras preparadas com ingredientes frescos. Muito sabor e qualidade que cabem no seu bolso. Cozinha equipada com ambiente seguro e acolhedor. Tudo para o seu conforto e bem-estar. Buffet com diversas opções para seu almoço. E equipes capacitadas com nutricionistas para garantir a melhor refeição. Conheça nossos restaurantes. Acesse sesc-rs.com.br/restaurante. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. O futuro começa agora.
Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora.